que você foi chamado para gerar. Na verdade, você foi chamado para gerar desde o dia em que você nasceu. Você crê nisso? Só que para gerar, gente, não é tão simples assim. Gerar requer de nós coragem. Você precisa ter coragem para gerar alguma coisa. É por isso que muita gente não tem gerado nada. Por quê? Porque a zona de conforto é um lugar muito bom. A zona de conforto é um lugar que não requer de nós coragem. A zona de conforto não requer de nós esforço. E tem muita gente que está morrendo em zona de conforto. Pastora, mas eu estou descansando. Descansar é legítimo. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos ensina isso. A palavra de Deus diz que no 7º dia Deus descansou. Mas no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, Ele gerou. E Ele nos chamou a gerar. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, crescei-vos e multiplicai-vos. Em todo tempo a gente vai vendo na Bíblia o Senhor nos instruindo a avançarmos, a crescermos, a gerarmos. Porque se a gente não gerar, a gente vai morrer no caminho, a gente vai viver uma vida sem propósito. É por isso que quando uma célula nasce, a gente diz, já coloca lá a data da multiplicação. Por quê? Pressão não, porque se a sua célula não multiplicar, ela vai morrer. Porque tem um ciclo. Assim também é na nossa vida. Se a gente não avançar, se a gente não viver o tempo que Deus tem determinado para cada um de nós, a gente vai morrer no ciclo. A gente vai desanimar. A gente vai talvez recuar. E gerar exige de nós muitos cuidados, assim como uma gestação. Temos alguma grávida aqui entre nós? Temos a Rafa, temos mais alguma grávida? Bem, temos muitas aqui que provavelmente já são mães e viveram uma gestação. E assim é quando a gente está gerando um propósito. Na gestação a gente precisa de alguns cuidados. A gestação exige de nós muita limitação, às vezes exige de nós tempo, exige de nós proteção, às vezes desconforto, renúncia, e a gente precisa esperar. Esperar que aquilo que eu estou gerando no tempo certo vai nascer. O propósito de Deus vai nascer. Só que entre o processo e a promessa existe, entre o processo e entre a promessa e o nascimento existe uma jornada, existe um processo mesmo, né? E a gente precisa entender que nesse processo eu preciso avançar no tempo de Deus, porque se eu não avançar, se eu não viver o que Deus tem para mim, eu vou morrer nisso. Eu acredito que Deus trabalha dessa maneira. Existem coisas que Deus coloca dentro de nós que precisam ser geradas. E para a gente gerar, muitas vezes a gente vai precisar proteger, a gente vai precisar se lembrar da promessa, a gente vai precisar se lembrar da palavra, a gente vai precisar entender que quem faz é o Senhor. Mas a gente precisa avançar. E para isso você vai precisar de coragem. Coragem para avançar, porque Deus te chama para gerar. E gerar vai muito além de fazer. Porque tem muita gente hoje que está confundindo gerar com fazer. Fazendo muitas coisas, mas não gerando nada. Gerar, ele avança. O gerar, ele fala de propósito, ele fala de crescimento. Crescimento. A nossa igreja é uma igreja que gera. O que está acontecendo aqui é algo que foi gerado no coração de Deus, foi gerado no coração do meu marido e para a glória de Deus, no dia 27, oficialmente, vai nascer o propósito de Deus para esse lugar, nesse tempo aqui. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero falar em especial de uma mulher que marcou a história. Uma grande mulher que gerou um grande propósito, enfrentou o sistema da época, porque ela estava gerando algo realmente muito valioso. E o nome dessa mulher é Joquebede. Quantos aqui já ouviram falar de Joquebede? Muita gente, né? Porque ela ganhou até uma música recentemente e ela ficou mais famosa por causa dessa música que as crianças amam. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Queria agradecer ao convite, pastor Ilmar, pastora Ellen, obrigada pelo carinho comigo. É uma honra, um privilégio estar aqui. E eu quero voltar aqui muitas vezes e acompanhar de perto tudo que Deus vai fazer aqui, amém? Êxodo capítulo 2, versículo 9. Essa água aqui é minha, né? Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo.
A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu o pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor já está falando nesse lugar. E eu te peço, Deus, que o Senhor fale de forma profunda, Senhor, a cada um aqui hoje, Deus. Que eu seja o canal, Senhor, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor quer fazer aqui, mas que eu seja um canal fluido do Senhor para esse tempo, para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Faraó, o rei da época, ele lançou um decreto porque ele começa a ver um povo crescendo e se tornando uma ameaça. O povo hebreu estava crescendo e se tornando uma ameaça, porque eram meninos fortes. Quando você vai ler o capítulo anterior, você vai entender melhor essa história. E Faraó, ele dá uma ordem. Ele manda matar todos os meninos. Ele manda, na verdade, as parteiras, olha, ele fala assim para Sifra e Puá, olha, todos os meninos hebreus que nascerem, mate. As meninas pode deixar ver, mas os meninos mate, porque esse povo está muito grande. E a gente precisa diminuir esse povo, a gente precisa enfraquecer esse povo. Só que aquelas parteiras, elas não fazem isso. Quando o faraó fica sabendo disso, o faraó, ele baixa o decreto, agora todo mundo vai morrer. Então eles vão atrás de todos os meninos hebreus para matar. Os meninos hebreus bebês. E Moisés é um menino que nasce nesse tempo aqui. E é um tempo de decreto. Mas Joquebede, ela entendeu que ela estava gerando algo além de um filho. Ela entendeu que ela estava gerando um propósito. E quem gera propósito, em primeiro lugar, vive debaixo de uma palavra de Deus e não de um decreto humano. Ela não só entendeu que ela estava gerando um propósito, que o versículo 2 vai dizer, vendo que era bonito. E quando você vê, você pensa, nossa, só porque ela viu que ele era bonito. Mas esse bonito aqui no original, no hebraico, não significa bonito de beleza. Mas quando você vai ver no original, ele está dizendo sobre propósito. Ela percebeu, ela teve uma percepção espiritual de que aquele menino, ele tinha algo a mais, ele tinha um propósito de Deus grandioso para aquele tempo. E é nesse tempo que Moisés nasce e ela o esconde por 3 meses, num tempo em que Faraó manda matar todos os meninos que nascessem. O que Faraó não sabe, o que Faraó não entende aqui é que aquele povo crescia não de forma natural como ele estava pensando, mas o povo crescia porque o povo estava debaixo de uma palavra que foi liberada a um homem chamado Abraão. O Senhor disse a Abraão, olhe para as estrelas do céu, vê se você consegue contá-las. Olhe para a areia do mar, vê se você consegue contar os grãos. Assim será a sua descendência e você será um pai de multidões. E esse povo aqui estava vivendo essa promessa. A promessa que foi feita a Abraão. Mas Faraó não entende isso e ele baixa um decreto. Mas o povo de Deus estava vivendo debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. E você precisa entender isso, você que está gerando um propósito. Você não pode viver debaixo de decreto que foi lançado sobre a sua vida, mas você precisa viver debaixo de palavra. Não adianta decretar quando Deus já liberou a palavra. O problema é que tem muita gente que escolheu viver debaixo de decreto. Como assim, pastora? Existem diversos decretos que ao decorrer, ao longo da sua vida, são lançados sobre você. Decretos de morte, de esterilidade. Pessoas que lançaram palavras, maldições e disseram: você não vai dar em nada, você não vai chegar, onde você colocar os seus pés vai ser infrutífero, vai ser infértil, o que você fizer não vai dar certo, e você escolheu acreditar nesse decreto que foi lançado sobre a sua vida. Tem pessoas que estão vivendo debaixo de decreto de repetição de comportamento familiar. Como assim? Porque o seu pai era cachaceiro, o seu avô também era cachaceiro, por isso o seu pai era, então a sua tendência é que você também seja, você crê que você também vai ser. Porque a sua mãe era uma viciada e isso é de família, então você também deve ser, porque isso deve estar no seu gene. E isso são o quê? Decretos de comportamento familiar. Porque o seu pai traía, seu avô traía, sua
avó traía, sua família toda traía, então isso está em você também. Porque existem muitos decretos, existem decretos de doenças. Eu mesmo, né, gente, recentemente eu me peguei quase que estando debaixo de um decreto, mas para a glória de Deus eu falei, não recebo isso, não vou tomar posse disso. Decreto de doença. Tem muita gente vivendo assim, com medo. Por quê? Porque minha avó teve diabetes, tem diabetes. Minha mãe também está bem próximo disso, né? Minha mãe já está com o exame praticamente certo de diabetes. Eu pensei, meu Deus, eu que amo um doce também estou com essa tendência aí. Vou ter com certeza. Isso é o quê? Decreto de doença. Tem gente que diz, porque na minha família toda tem câncer. Então, isso é alguma genética. A gente sabe que câncer é genética, mas não é só isso. E independente de ser algo que você olhe, que a medicina diz, ou que alguém falou, o que importa é o que Deus já liberou, o que Deus decretou, e não o que o mundo decretou, e não o que a medicina decretou, e não o que falaram, não o que quem tem autoridade sobre a sua vida falou. Hoje Deus está dizendo que ciclos precisam ser quebrados em você. Ciclos serão quebrados aqui, porque se o seu avô viveu, se o seu pai viveu, você não vai viver, parou em você. Se a sua mãe viveu, parou em você. Eu tive uma discípula, uma ovelha, que ela morava numa cidade pequena e aquela cidade, a sua avó era conhecida como uma mulher de muitos homens e a sua mãe foi pelo mesmo caminho, aquela família se tornou conhecida por isso. E ela foi indo pelo mesmo caminho. Cidade pequena, né? Todo mundo sabe de tudo. Só que aquela menina conheceu Jesus. E quando ela conheceu Jesus, aquele ciclo foi quebrado naquela família. Porque ela que estava indo por esse mesmo caminho, por essa repetição de comportamento, ela tem aquele ciclo quebrado por Jesus. E ela muda a sua história naquela cidade e ela se torna conhecida por ser uma mulher de fé naquela cidade. Pessoas procuram por ela naquela cidade, porque descobrem, percebem que ela agora é uma mulher de Deus. E não só isso, o Senhor deu uma família para ela. Hoje ela se casou, nesse ano ela se casou e para a glória de Deus, ela hoje é uma mulher conhecida, uma referência na fé pelo Senhor. Entenda uma coisa, não importa o que a lógica humana, a maldade humana decrete sobre você, importa o que Deus já liberou. Importa o que a palavra de Deus vive. E a palavra de Deus diz para você que você vai crescer, e você vai multiplicar e você vai gerar, e você precisa acreditar nisso. Sabe o que acontece? É mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente está vendo. A gente vê a nossa família toda, então é isso, do que naquilo que Deus falou e eu ainda não estou vendo, mas isso não é viver por fé. Você precisa crer e viver sobre aquilo que Deus determinou para a sua vida, e Deus já determinou coisas para a sua vida. Talvez você que escolheu não viver o que Deus determinou. Homens podem fazer decretos, mas quem libera destinos é Deus. É Deus. Escolha hoje viver debaixo da palavra de Deus e não debaixo de decretos humanos. Em segundo lugar, quem gera propósito enfrenta oposições. O versículo 3 diz, quando não podia mais escondê-lo. Joquebede aqui, ela estava vivendo um tempo de muita pressão. Imagina uma mãe que gerou um filho e a qualquer momento seu filho pode ser morto na sua frente. Ela escondeu ele por 3 meses e depois ela viu que não podia mais escondê-lo. Por quê? Porque a pressão era grande e o medo também era grande, a oposição era muito grande. Faraó aqui, ele tipifica o inimigo, ele tipifica Satanás, e Moisés, ele vem com um grande propósito, o propósito de libertar o povo de Israel. Quem acha que vai gerar propósito, que vai viver plano de Deus, não vai viver oposição, porque o propósito é de Deus, ainda não entendeu o que é o reino de Deus. Porque quem tem propósito, entendeu que tem propósito e decidiu que vai viver o propósito, vai enfrentar a oposição. Mas isso eu não venho dizer para te assustar, mas eu venho te dizer como um alerta, porque talvez você desanime na primeira oposição e pense, não é para eu viver esse propósito, mas não, a oposição ela tem que te fortalecer. Você vai olhar para a oposição e você vai pensar, o inferno está se levantando, é porque eu me levantei primeiro e eu vou vencer, a vitória do Senhor é minha, a vitória do Senhor, aleluia. E quem era Moisés aqui, gente? Ninguém. A verdade é que Moisés aqui não era ninguém diante dos olhos humanos. Mas Moisés, ele era o libertador do povo
diante dos olhos de Deus. Sabe, tem coisa que já se levantou na sua vida e você não está entendendo, mas é porque você não percebeu quem você está prestes a se tornar quando você acordar para viver o propósito de Deus. Mas o inferno já reconheceu isso. O inferno já tinha reconhecido aqui quem Moisés era. O inferno já sabia que havia aqui um propósito sobre a vida de Moisés. E a gente muitas vezes não está entendendo, pastora, eu não estou gerando nada, não estou nem fazendo muita coisa no reino de Deus, mas estou vivendo cada oposição. Talvez seja porque o inferno já sabe que no dia que você acordar para a vida no reino de Deus, você vai se tornar uma bomba no inferno. Você vai estremecer o inferno e você precisa entender isso, porque o inferno já entendeu. E quando é que você vai começar? Não perca para as oposições, elas virão, mas elas já estão derrotadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inferno nem sempre ataca quem você é hoje, muitas vezes ele vai atacar quem você está prestes a se tornar. Quem você está prestes a se tornar. Tem um casal de pastores famosos na internet que eles dão um testemunho falando sobre o que eles viveram um pouco antes deles se tornarem pastores de uma igreja que é referência no Brasil. E eles falam que eles viram a maior batalha do casamento deles. Eles se separaram nesse tempo e ela quase perdeu essa batalha. Foram alguns meses separados e depois que eles viveram tudo isso e venceram, o casamento foi restaurado. Ela conta no testemunho que ela entendeu que aquilo ali era uma oposição, porque o inferno sabia o que estava prestes a acontecer. Foi um pouco antes deles serem pastores de uma grande igreja, algo grandioso, se tornaram uma referência no Brasil. O inferno já tinha percebido isso, mas para a glória de Deus, eles venceram. Não tire os olhos de Jesus. Tem oposição que vem com tudo para te matar, mas tem oposição que vem só para te distrair, para você tirar os olhos de Jesus, para atrasar os planos de Deus. E você precisa identificar as guerras que você tem vivido hoje. Você precisa ter mais visão espiritual. Ah, então é para espiritualizar tudo? Nem tudo, mas quem é espiritual sabe o que é espiritual. E às vezes você está vivendo um tempo difícil no seu trabalho, você está vivendo muito conflito na sua casa, na sua faculdade, na sua escola. Eu não sei o que você tem vivido, mas para analisar, será que isso não é oposição para te distrair do propósito, do foco? Porque essas coisas estão sugando a sua energia, essas coisas estão sugando você e fazendo você se distrair. E você está achando que é só uma discórdia, que é só um problema interno. E talvez não, talvez seja Satanás usando pessoas para te distrair. Porque ele sabe do propósito, então ele levanta oposições através de pessoas que são usadas no reino das trevas. Guerras que se levantam. Você precisa ter discernimento e analisar o todo. Neemias foi uma pessoa que viveu muitas oposições na Bíblia. Não sei se você conhece a história de Neemias, mas ele viveu muita oposição desde o momento que ele resolveu gerar algo no reino de Deus. Neemias, ele era o copeiro do rei e ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão no chão, foram derrubados. E nesse momento que ele fica sabendo que os muros foram quebrados, derrubados, ele chora, ele ora, ele jejua e ele então recebe a autorização do rei para poder ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Acontece que enquanto Neemias estava ali chorando, jejuando, orando, nenhuma oposição se levantou. Mas no primeiro momento em que ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém, as oposições vieram. Sabe por quê? Porque é no momento que você começa a gerar algo no reino de Deus. Pastora, mas eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, mas e a ação? E o que você está construindo? Porque enquanto Neemias orava, jejuava, mas ele não fazia nada, não gerava nada no mundo físico que abençoasse alguém, nada aconteceu. Mas quando ele começou a reconstruir os muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias vieram e começaram a zombar dele. Ele recebeu vários tipos de oposições. Mas Sanbalat e Tobias começaram a falar assim, quem ele, Neemias e o povo, porque ele não estava sozinho naquela reconstrução, ele foi chamado para liderar aquela reconstrução. Quem eles pensam que são? Esses judeus são muito fracos. Qualquer raposa derruba esses muros. E Sanbalat e Tobias, eles vêm com uma oposição para se sentirem ali incapazes, para que o povo e Neemias se sentissem incapazes. Tem oposição que vem para você se sentir incapaz. E você às vezes está aí pensando, quem eu penso que eu sou, gente? Sou muito pequena. Eu realmente não tenho força para fazer isso. Eu realmente não tenho qualificação para fazer isso. Eu realmente não tenho vocação, não tenho chamado, não tenho condições de fazer isso.
que o Senhor está me convidando a fazer. Mas Neemias e o povo não deram ouvidos para aquela oposição. Mas eles não desistiram. Depois da oposição, da zombaria, veio a oposição das ameaças e intimidações, ameaça de morte mesmo. O povo ficou com medo, quis recuar. Neemias, não é melhor a gente parar com isso? Neemias falou, não, o Senhor está com a gente, vamos continuar. Ninguém vai morrer aqui. Isso é intimidação. Mas as oposições, elas não continuaram. Depois vieram as distrações. Sanbalate volta novamente e convida Neemias para ter um tempo com ele. Mas Neemias percebe que aquilo ali é uma oposição para distraí-lo daquela grande obra. E Neemias responde para ele, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Todas as vezes que a oposição vier sobre você, você vai virar para ela e você vai dizer, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Todas as vezes que o desânimo vier e é uma oposição, você vai dizer, eu estou gerando algo grandioso no reino de Deus, eu não posso parar. Você não vai parar, você vai dizer, eu não posso parar para o seu desânimo, para essa guerra que você está enfrentando. Eu não sei o que você está vivendo, mas você vai dizer para isso que você está vivendo, eu não posso parar porque o que eu estou fazendo é muito grande. E não para por aí, depois vieram as calúnias, porque nenhuma dessas oposições pegaram Neemias ali. Mas aí então vieram as calúnias, ele está se rebelando, ele quer se tornar rei, ele quer aparecer. Ele quer aparecer, está liderando célula, quer aparecer, está liderando alguma coisa na igreja, quer aparecer. E sabe, as oposições nem sempre vêm de fora, às vezes estão dentro da igreja. Porque o inimigo, infelizmente, ele não está bloqueado da parede da igreja. Infelizmente, ele atua dentro da igreja, com o espírito de intimidação, Jezabel e tantas outras oposições. Mas quem é espiritual precisa estar ligado no espírito para discernir as oposições que querem te parar de gerar o que Deus tem reservado para você gerar no reino de Deus. Perceba as oposições, reaja com sabedoria e mantenha os seus olhos em Deus. Joquebede estava vivendo uma grande oposição, mas ela não recuou, ela não desanimou, ela percebeu, e eu tenho certeza, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que aquela mulher, ela orou muito. Aquela mulher, ela seguiu uma instrução de Deus. Aquela mulher, ela viveu tudo que ela viveu segundo o Senhor a instruiu. E para ser instruído pelo Senhor, a gente precisa estar muito ligado no Espírito. Quem gera propósito não recua, mas encontra saída. Depois de 3 meses escondendo Moisés, ela viu que não era mais possível escondê-lo. Então ela precisou ter muita coragem ali para traçar um novo plano, fazer de uma nova maneira. Sair com a coragem, com a sabedoria e com a fé para salvar o seu filho e o seu propósito. Olha o que diz o versículo 3. Pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e pis e colocou nele o menino. Ela não se acovardou. Ela escondeu Moisés por 3 meses e quando ela viu que não dava mais, ela não recua. Ela não entrega para Faraó, mas ela sabia que Deus estava com ela. Então ela vem com um ato de fé. Ela vem com um ato de fé e essa mulher ela entra para a bancada dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses. E a fé vai precisar ser maior do que o seu medo. Porque terão momentos em que a pressão vai ser grande, mas a fé vai precisar ser maior. Vai ter momento que o medo vai ser grande, mas a sua fé vai precisar ser maior. Vai ter momento em que todas as oposições, tudo que você está vendo, parece que você vai se sentir assim, sem saída, mas a sua fé vai precisar ser maior. Você precisa gerar fé dentro de você para você vencer e viver o seu propósito. Joquebede, ela nos ensina que fé é acreditar que Deus continua soberano apesar da realidade. Às vezes a fé vai fazer com que a gente tenha ações que se você não tivesse fé e não estivesse ligado naquilo que Deus te manda fazer, você diria que é uma loucura. Como eu diria aqui para Joquebede que o que ela fez foi uma loucura. Porque Joquebede, depois de esconder seu filho por 3 meses, ela simplesmente coloca ele num cesto no rio onde os meninos mortos eram jogados. Onde os meninos eram jogados para serem mortos. Eu diria, Joquebede, minha filha, você vai colocar no mesmo rio. Você praticamente está fazendo o que Faraó está fazendo.
Você está jogando seu filho no rio de morte. Esse é o plano? Não tem uma outra coisa melhor para se pensar? Mas eu tenho certeza que esse plano aqui era um plano de Deus. E o mesmo rio que matava meninos foi o rio que levou o libertador ao palácio. Às vezes o plano de Deus não vai fazer sentido na nossa mente. Às vezes o plano de Deus não vai fazer sentido no momento em que Deus te dá. Mas se você tem fé maior do que o medo e maior do que o seu achismo, você vai viver aquilo que Deus determinou para você viver de acordo com aquele plano. Grandes propósitos muitas vezes nascem em cenários desfavoráveis. E esse cenário aqui era o mais desfavorável possível. Mas ainda assim foi o tempo escolhido por Deus. Eu lendo esse texto, eu falei, Deus, o libertador já não podia ter nascido? Precisava ser nesse tempo aqui? Por quê? Porque Deus não precisa de cenário favorável, mas a gente precisa de cenário favorável. A gente é que precisa das coisas perfeitas. E eu tenho certeza que Joquebede deve ter escutado muitas coisas do tipo, Joquebede, você está gerando um problema. Joquebede, você está gerando esse menino no pior tempo da sua vida. Não tinha tempo pior para você fazer isso. E quantas vezes a gente não escuta isso que você está fazendo, não tinha um outro tempo melhor? Isso que você está querendo viver, tem certeza que agora é o momento? Será que esse cenário é o cenário perfeito que você pode viver? Porque a gente está esperando as coisas perfeitas acontecerem para a gente poder se mover. E deixa eu te falar uma coisa, o tempo perfeito, o cenário perfeito não vai acontecer, não vai chegar. Você vai ficar esperando, porque ele não existe. Você não precisa de cenário favorável ou perfeito. Você não precisa disso, porque você tem o Deus perfeito. E se temos o Deus perfeito, tudo que é imperfeito se torna perfeito com Ele. Amém. Tudo que é desfavorável se torna favorável com Ele, como foi aqui. O problema é que a gente está com pouca fé e a gente acha que precisa ter a situação redondinha. Eu não vou liderar célula agora porque eu estou muito atarefado. Esse não é um tempo bom para mim. Eu não vou me mover agora ou fazer qualquer coisa no reino de Deus, porque agora eu estou trabalhando em 3 empregos, estudando, eu tenho tanta coisa para resolver. Deixa eu resolver minhas coisas primeiro. É esse tempo que Deus escolheu. É esse tempo que Deus escolheu. Eu não vejo Deus na Bíblia entregando um tempo perfeito para alguém viver alguma coisa perfeita, porque como eu já disse, Ele é o Deus perfeito, não precisa ter mais nada perfeito. Ele te chama para viver, Ele não escolhe cenários perfeitos e nem pessoas perfeitas. E são esses cenários e essas situações que viram grandes testemunhos de Deus. Eu me lembro de Gideão. Gideão foi chamado por Deus e Gideão era alguém totalmente imperfeito e improvável, vivendo um cenário desfavorável para aquilo que Deus o estava chamando. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, morrendo de medo. E é nesse momento, nesse cenário, que Deus aparece para ele e chama ele de guerreiro valente. Gideão desconfia, fala, não é possível, Deus errou a pessoa ou não é Deus, porque dizer que eu sou valente e ainda guerreiro, eu estou escondido, malhando trigo aqui, morrendo de medo de alguém me achar e eu morrer, e mais, eu sou muito pequeno, porque eu sou o menor na minha tribo e a minha tribo ainda é a menor de todas, sem condições de ser eu o escolhido por Deus. Mas Deus não errou, assim como também não errou em te chamar. Porque Deus não procura perfeitas pessoas ou habilidades perfeitas, mas Deus procura corações que são ensináveis. Deus procura pessoas que são ensináveis, que estão dispostas a serem moldadas por Ele, estão dispostas a serem desfeitas e refeitas por Ele. É isso que Deus procura. Deus não chamou um guerreiro pronto aqui, porque Deus não precisa de força humana e nem de habilidade humana para nada. Deus parece que gosta desse tipo de cenário que é complicado para operar, porque quando Ele operar, você vai dizer, apesar da falta disso ou daquilo, Deus fez. Apesar da falta de recurso financeiro, Deus fez. Apesar da falta de habilidade, Deus fez. Apesar de mim, apesar da minha família desestruturada, apesar da minha história, apesar dos meus traumas, apesar de tudo, Deus fez. Você vai glorificar o nosso Deus. Você vai glorificar o nosso Deus. Não espere um momento perfeito.
Coloque o que Deus te entregou nas suas mãos, no rio de Deus. Vai parecer uma loucura a princípio, mas deixa fluir. Esse rio vai te levar para a vida. Esse rio vai te levar para a vida, porque enquanto você espera as coisas perfeitas acontecerem, para que você possa colocar o teu sonho, o teu projeto, o teu propósito no rio de Deus, você está perdendo tempo. E mais, talvez você nem acredite mais que Deus conta com você, porque o tempo passa e a fé, se a gente não perceber, se a gente não agir, a nossa fé também passa. E em último lugar, quem gera propósito confia que o propósito gerado será visto por quem precisa no tempo certo. Olha o que diz o versículo 5 e 6. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Existiu o tempo de esconder, o tempo de entregar, e aqui o tempo dele ser entregue nas mãos certas. O propósito gerado vai ser visto por quem precisa no tempo certo. Joquebede precisou ser muito corajosa para soltar o seu filho ali naquele rio. Mas Moisés não estava sozinho. A sua irmã Miriam acompanhava o cesto. E aquele cesto ele vai parar num lugar perfeito. No lugar onde a filha do faraó está ali tomando banho com as suas servas. E você vai perceber aqui no texto que as servas dela, elas não veem o cesto. Elas não veem o menino. Mas quem vê o menino é a filha do faraó. E o texto vai dizer que ela sentiu pena dele. Ela sabia do que estava acontecendo naquele tempo. Mas ela sentiu pena e ela sentiu vontade de adotar Moisés. O Senhor moveu o coração dela. O Senhor fez com que ela achasse aquele cesto e moveu o seu coração. E Miriam rapidamente chega para ele e fala assim: ele precisa ser amamentado. Ele tinha 3 meses. Naquela época não tinha Anã, não tinha Aptamil, não tinha ninho. Era amamentação raiz. E aí Miriam fala assim: eu conheço uma mulher, uma hebreia, uma ama que pode amamentá-lo. Mas não disse que era a mãe do menino. E a filha do faraó, pois vai chamá-la. E aí então vem Joquebede e o que acontece? A filha do faraó ainda paga ela para amamentar o próprio filho. Isso aqui são as ironias no reino de Deus. As ironias de Deus, ela foi paga para cuidar do seu próprio filho. Deus fez o império financiar o propósito que tentava destruir. Glória a Deus. Deus fez o império financiar o propósito que tentava destruir. Então não se preocupe, porque quando o propósito é de Deus, quando o sonho, quando o projeto é de Deus, até o diabo vai cooperar. Até o inferno vai cooperar. Existe uma história muito conhecida de uma senhorinha que ela era cristã e ela clamava ao Senhor na sua casa porque ela estava passando fome e ela precisava de comida. Ela começa a orar: Senhor, envia comida, e um zombador passa naquele momento e ouve aquela oração e ele resolve pregar uma peça naquela senhorinha. E ele compra comida e leva até a casa dela. E aquela senhorinha, quando recebe a comida, começa a glorificar Deus e dizer: obrigada, Deus, o Senhor enviou a comida. E o zombador diz: não, Deus não, quem comprou fui eu. E ela vira para ele e fala assim: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Você acha que foi você, mas foi Deus, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, então não importa, não importa. Deus vai usar quem Ele quiser. E às vezes a gente está pensando que não, vai vir de tal lugar. Vai vir de onde você menos imagina, porque Deus levanta quem Ele quer para romper naquilo que é dele. Se é de Deus, Ele usa quem for. O propósito de Deus não depende de network, o propósito de Deus não depende de oportunidades dadas por homens. O propósito de Deus não depende daquilo que você colocou numa caixa dizendo: vai ser dessa maneira, tal pessoa precisa ver o meu sonho, tal pessoa precisa acreditar e comprar o meu sonho, tal pessoa precisa acreditar no meu projeto. Não! Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha de maneiras improváveis. Você vai pensar que Ele vai vir de um lugar e quando você vê, vai vir de onde você menos espera. A ajuda, não recuse. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Não, aqui não. Aí quando chegar lá no céu, aquela história, né? Deus, eu te pedi tanto. Deus vai falar: eu te mandei a ajuda.
Ah, mas era de tal pessoa, não acreditei que fosse do Senhor. Entenda uma coisa, Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser. Não se preocupe, não se preocupe. E não tente também adiantar e atrasar os processos de Deus, porque Moisés ele foi visto no momento perfeito, no tempo certo, num rio improvável, por quem precisava ser visto. Assim será na sua vida. Mas para isso você vai precisar ter coragem. O tema dessa mensagem é coragem para gerar. Coragem para viver, porque só vai viver sobrenatural de Deus, só vai viver o além de Deus quem realmente tiver coragem para colocar o sonho no rio do fluir de Deus, quem realmente der o passo, porque se a gente continuar na nossa zona de conforto, que é muito boa, a gente não vai ver o fluir de Deus, o sobrenatural de Deus, a gente vai ouvir o que Deus fez na vida do outro, e talvez a gente vai até acreditar que Deus faz, mas faz na vida dele, na minha não. Ei, Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Se você escolher viver debaixo da autoridade, do poder de Deus, você vai viver o sobrenatural de Deus. Confie, creia, tenha fé naquilo que o Senhor está gerando no seu coração. E assim como Joquebede, não tenha medo, mas tenha fé. Deus já tem o plano perfeito, o plano completo para aquilo que Ele está gerando dentro de você. Se Ele colocou algo no seu coração para você gerar, você pode ter certeza, Ele já tem um escape. Ele já tem o tempo perfeito. Confia nisso. Confia nisso. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Queria orar com você nesse momento.